Você é um estranho. É um cara que chega num aviãozinho, com uma roupa totalmente diferente, com uma pele branca como a minha, cheio de máquina, cheio de equipamento, num gestual que ninguém sabe o que significa. Você é um estranho. Então a gente tem que desenvolver toda uma psicologia e um jeito de trabalhar, onde primeiro você tem que fazer um contato não fotográfico. Principalmente se você está trabalhando com gente. Você primeiro tem que tentar ser entendido, reconhecido, e aí sim estabelecer um diálogo. E você tem que se explicar, você tem que contar por que você está ali, você tem que querer saber a história da pessoa. E aí quando você pergunta, a pessoa tem vontade de contar. O pioneiro que está lá na Amazônia, no fim do mundo, ele é um isolado, ele é um largado. Ninguém sabe da vida dele, nem a família dele sabe. Então, as pessoas têm vontade de dar esse depoimento, de mostrar o que elas estão fazendo, de contar a sua história. Na hora que elas se colocam, aí o canal está aberto. Aí você se tornou não igual, mas você se tornou alguém que ele entendeu e com quem ele vai interagir para produzir uma imagem dele mesmo. E aí você, de fato, está permitindo que ele conte a sua história. Então a nossa preocupação foi muito entender a verdade de cada um e não julgar, não ir com um pensamento panfletário ou preconcebido, mas ser capaz de captar aquilo que de fato estava acontecendo. A gente sentia que elas estavam sempre fazendo um depoimento para a história, seja pela imagem, seja pela história contada. E o fato de ter ficado esse material na gaveta tantos anos, mais de 20 anos, que eu não tive esse tempo de mexer nisso, também tem uma vantagem que o material deixou de ser jornalístico, passou a ser histórico. Então isso deu uma perspectiva mais ampla para a gente. Foi uma satisfação muito grande poder dar à luz essas pessoas, quer dizer, mostrar esse depoimento, porque ele estava perdido, ele estava submerso. Talvez daqui a 200 anos, 50 anos, alguém fosse pegar esse material. Mas para mim foi muito importante poder mostrar aquela história que eu recolhi. Foi uma sensação muito boa, muito emocionante. Do ponto de vista técnico, a gente trabalhou sempre com câmera 35mm, porque eu acho que é muito importante você ter um equipamento que seja portátil, porque você viaja numa carona de caminhão, você viaja numa carona num aviãozinho sem porta, você não pode levar muita carga. Então eu trabalhava com duas câmeras 35mm, poucas lentes e filme colorido internegativo, que é o famoso slide. E que é o que se usava sempre na imprensa, porque é o que dá um retrato mais fiel das cores. Então, do ponto de vista técnico, usei muito pouco manipulação de imagem, quer dizer, você tem uma outra imagem, você tem um flashzinho só para amenizar as sombras, mas não há filtros, não há manipulações, a gente não forçava as cenas, a gente tentava ser documental. E a preocupação era fazer uma imagem de comunicação, porque a gente estava acostumado a publicar isso em revista, em jornal, então a gente tinha que ter imagens que 2 ou 3 imagens contassem um bom pedaço da história. Então essa preocupação estava sempre presente. O Thomas, ele fez a série de documentários que foi feito primeiro em São Paulo e na Bahia, depois eles fizeram a caravana Farcas no Nordeste, depois ele fez alguma coisa no Sul, e o próximo projeto dele era a Amazônia. Eles iam filmar ele com o Geraldo Sarno e com a ajuda do Vanzolini. Eles chegaram a fazer uma expedição pelo Rio Negro e esse material cinematográfico se perdeu por questões climáticas. Então, eu tenho a impressão que o Thomas gostaria muito de ver esse trabalho publicado e ele chegou a ver alguma coisa na época que eu estava fazendo, mas muito pouca coisa. E eu acho que ele está por aí olhando isso, se divertindo, que ele adorava a fotografia, adorava o que as pessoas faziam, dava força para todo mundo. Era uma pessoa muito generosa, muito
Ele sempre deu muita força para os outros, sempre ajudou, sempre entusiasmou, e como filho eu fui muito beneficiado por isso. E eu acho que eu peguei um pouco desse jeito dele, esse amor que ele tinha pelo Brasil, pelos brasileiros. Eu acho que muito disso está aí. Olha, o Instituto, a gente tem que tirar o chapéu, né? O Instituto é uma dessas coisas que caem do céu para uma cidade ou para um país. Pessoas que gostam de cultura, que gostam de arte, que apostam nisso. O Estado brasileiro ele tem muitas deficiências. Algumas são altamente explicáveis, porque é um país com menos recursos, e outros são por desinteresse ou políticas mal feitas. Então, quando a gente chega em Ribeirão e vê uma casa como essa, em que as pessoas lutam para mostrar um pouco de arte, criar esse diálogo com os públicos, é de tirar o chapéu, né? E além disso, quer dizer, bastaria a intenção. Mas aqui isso é feito com muito cuidado, com um olhar muito precioso, com muito amor. Então você fazer parte desse acervo é um privilégio, né? Realmente é um privilégio. De certa forma a gente está imortalizando aquilo que a gente recolheu, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que isso é um serviço que todos nós estamos fazendo para as gerações que vêm aí, né?